como você consegue lembrar do momento, algum momento crucial que você começou a se interessar nisso muito, assim, que você realmente deu um passo além do que as pessoas normais dão para entrar nessa área? Grande parte das pessoas entram pela via das finanças e eu entrei pela via da tecnologia barra da ideologia, em certo sentido. Então, eu me interessei, eu descobri o Bitcoin, na verdade, em um fórum de discussões sobre anarquismo. E tinha um pessoal lá discutindo sobre aquele sistema. E quando eu olhei para aquilo, eu já tinha feito na faculdade de antropologia, estava no mestrado. E eu tinha um problema muito grande, que era me identificar com os sistemas anarquistas, mas saber que da perspectiva antropológica e histórica nós não tínhamos precedente de grandes comunidades anarquistas. Nós temos algumas experiências anarquistas, algumas comunidades indígenas mais ou menos descentralizadas, mas nós não tínhamos uma experiência histórica que mostrasse, olha, existe aqui um sistema anarquista que conseguiu se manter, né? Normalmente quando as sociedades crescem, o que acontece com elas é que elas centralizam. Então, nós temos impérios com escravos, impérios com centralização e pequenas comunidades anarquistas distribuídas. E isso sempre me deixou um pouco chateada, porque sempre me pareceu um sonho. E aí, quando eu conheci Bitcoin, eu pensei, talvez isso seja a primeira vez em que nós temos um sistema descentralizado em escala mundial. E aí, isso explodiu a minha cabeça e eu entrei em cripto especificamente entendendo e estudando os protocolos de consenso. Que no caso do Bitcoin é Proof of Work, né? Em caso de outras moedas, Proof of Stake, Proof of Burn, Delegate Proof of Stake, existem dezenas de protocolos. Eu fui entender especificamente como funciona o Bitcoin da perspectiva de governança, né? E como que os mineradores se organizam, como os desenvolvedores se organizam, como o código é atualizado, porque as pessoas acham que porque a blockchain é mutável, o código também é, mas ele não é. Então foi nesse momento, assim, de uma perspectiva muito filosófica. Entrei pela filosofia, fiquei pelo dinheiro, mas foi muito por conta desse aspecto. Interessante, então, o gosto pela anarquia veio antes, então, do gosto pela cripto. Veio com meus 13 anos. 13 anos? 13 anos. O que aconteceu? Tipo, como você entrou em contato com a anarquia? Eu li um livro chamado TAS, que é Zonas Autônomas Temporárias, e eu achei incrível, e lá tem um conceito, tem 2 livros, né, o TAS e um que chama Caos, Terrorismo Poético e Outros Crimes Exemplares, e nesse livro tem um conceito de anarquismo ontológico, na verdade, né, e eu lembro de ler o livro e lembrar de pensamentos que eu tinha quando eu era criança. E de troca de coisas com primas e coisas que não deixavam a gente fazer, mas que eram objetos nossos. E eu ficava assim, por que a gente não pode trocar essas duas coisas se elas são nossas? E eu lembro de muitos pensamentos, assim, que depois eu identifiquei como anarquista e desde meus 13 anos sempre me identifiquei, assim, como anarquista. Então veio bem antes mesmo. E como que você fez? Porque eu sempre fico pensando nessa questão da cripto, do Bitcoin ser muito associado com finanças, uma visão libertária até, mas você fez USP, certo? Fiz. E antes disso também estava na escola, que as pessoas acho que nem pensam muito nessas coisas. Como que você fazia para se enturmar com as pessoas? Você era meio ovelha negra? Como que foi isso? Um pouco, assim. Foi bem a minha transição também, né? E quando eu entrei no mestrado, foi um momento em que muito na FEFELESH, assim, e as conversas, para mim, não faziam mais sentido. Então, o mestrado foi uma experiência tanto muito difícil, eu era mais nova do mestrado também, eu entrei no mestrado com 21, acho que o próximo mais novo tinha 27, o pessoal cantava ópera em russo, era um tipo de... É um pessoal muito intelectualizado, em um sentido talvez um pouco diferente, assim, do que eu tenho hoje. Então foi muito difícil e as discussões para mim não faziam mais sentido. Então eu lembro de uma aula em que a gente ficava discutindo se era periquito ou papagaio, a figura mitológica de um dos contos, e eu ficava assim... Isso não faz... Tipo, por que eu tô aqui discutindo isso? E as leituras, pra mim, não faziam mais sentido. Então, nada fazia muito sentido. E eu tava tentando estudar Bitcoin. Mas, naquele momento, ninguém da USP quis. Ninguém aceitou. Disseram, precisa de mais tempo para o fenômeno se desenvolver, para então a gente estudar ele. Porque grande parte da antropologia é extremamente focada em sociedades, né? Originárias e passadas. Durante o mestrado, especificamente, eu conheci uma professora de antropologia econômica. E eu estudei muito antropologia econômica especificamente, né? É muito legal, inclusive, os cypherpunks, os pais, protocolos digitais, eles citam alguns dos artigos de antropologia econômica e de sistemas de troca, né, em sociedades originárias. Então, tem isso também. Quando eu conheci o Bitcoin, eu já entendia que o dinheiro podia ser qualquer coisa, porque foi isso que eu tinha estudado na antropologia, né? Pode ser exatamente das conchas de café. Então, para mim, o conceito de dinheiro não era papel moeda, era qualquer coisa que as pessoas considerem que tem valor. Então, daí teve esse aspecto, mas
acho que a grande parte do pessoal achava que eu era meio maluca, assim, já não tava dialogando muito bem. Eu acho que hoje seria muito pior, assim, hoje eu acho que eu seria ovelha negra, lá eu era uma ovelha cinza, eu acho, assim, então é meio, É, porque isso foi que ano, mais ou menos? Eu você entrei tava lá? em 2015, 2016, assim, né, na verdade foi a transição minha em cripto, eu tava ali eu entrei no mestrado em 2016, 17, mais ou menos, Tava então... começando a polarização, mas não tava tanto que nem hoje, não tinha né? a polarização de hoje, então era mais... Ainda dava pra conversar, Ainda pra as ter pessoas amigos. ainda conversavam naquela época. Hoje elas só brigam. Não, interessante. Mas então, voltando para a questão da anarquia em grande escala, mas então você acredita que é possível, então, você ter um país, talvez uma cidade anarquista, autônoma, porque vai ter que interagir também com outras coisas, né? Como que funcionaria, assim? Qual que é o limite desse anarquismo? Eu acho que um primeiro conceito que é importante que as pessoas façam a distinção, né, é que as pessoas às vezes acham que a anarquia são sistemas sem regras, mas não são. Anarquia são sistemas sem coerção, na verdade, né, sem imposições de regras coercitivas. Então, no caso do Bitcoin, nós temos regras extremamente rígidas e regras que não mudam. E o que a gente fala, né, se aquela transação, se aquele sistema não corresponde às regras, ele não é aprovado naquele sistema, né? Então, acho que esse é um primeiro aspecto, assim, que eu acho interessante. Acho que hoje, do jeito que a sociedade está, é muito difícil a gente pensar que é possível, mas é uma perspectiva no sentido de que o anarquismo, eu acho que ele perpassa tanto as relações humanas, né? E, por exemplo, até vou dar um caso agora que a gente está trabalhando na Weaver, né? Que é um projeto com várias pessoas. A gente não tem contrato, nós não temos obrigações super pré-definidas entre ninguém. Nós temos todas as pessoas lá juntas querendo fazer a mesma coisa e tentando se organizar de forma mais... Não tem alguém que manda em ninguém, tem alguém que é um pouco melhor em estruturar tarefas, que é uma tarefa chata que eu não quero fazer, inclusive, por exemplo. Então, nós temos essa pessoa. Tem outras pessoas que são melhores com uma função, outras funções. Então, existem formas de organização das relações humanas que são mais ou menos anarquistas. Essa que nós temos, por exemplo, é uma relação anarquista. Se alguém quiser entrar, teoricamente, pode. Se alguém quiser sair, é livre para sair em qualquer momento. Ninguém pode expulsar o outro, demitir. Ninguém pode expulsar o outro, mas se alguém ali começar a se tornar um problema... Ele vai ser ostracizado pelo grupo. Algo vai acontecer para tirar aquela pessoa. Então, é uma perspectiva de que eu prefiro relações em que não exista essa coerção e que não necessariamente seja regida por um contrato. Não que contratos não sejam também importantes, na definição das regras ali, mas um contrato no sentido de vou acionar um ente coercitivo para fazer algo nessa relação que eu mesma defini que eu queria entrar e que eu não quero mais estar. Então eu acho que é a tentativa de cada vez mais a gente ter responsabilidade sobre os nossos atos. E eu acho que você ser anarquista é um sistema que requer muita responsabilidade também. Você precisa falar assim, eu sou responsável por isso, eu preciso lidar com isso, eu preciso lidar com esse problema. Então tem as questões de viver, por exemplo, um pouco mais longe das cidades, você precisa lidar com a sua água, você precisa lidar com as suas coisas todas. E, então eu acho que não consigo pensar que hoje a gente vai ver em sociedades anarquistas, mas eu gosto mais e tendo a achar que é possível a gente desburocratizar um pouco as nossas relações e tentar indo cada vez mais por essa via. Porque se político resolvesse algum problema, o Estado resolvesse algum problema, a gente não estava onde a gente está agora, né? É basicamente uma premissa lógica ali. Não, totalmente.